Em nosso estudo de hoje, a lição 10 do livro Amigo e tem por título A Parte em Serviço. O trabalho que a vida te confia é o buril que te aprimora, mas pode ser igualmente comparado a uma viagem no rumo da perfeição que demandas. Segue e serve sempre, por mais difícil o caminho, age e adianta-te. Um passo à frente, às vezes em várias semanas, é só um passo, mas continua. Os tropeços, em muitas ocasiões, não são externos, estão por dentro de nós. É a dor pela incompreensão de pessoas queridas, o ressentimento perante golpes inesperados, a inquietação com o passado, as lembranças amargas com o passaporte para o desânimo. Entretanto, não te detenhas, segue adiante com os deveres a cumprir, recorda a árvore em renovação, alijando as folhas mortas, lança fora de ti a tristeza e a ansiedade. Desenganos desaparecem, mágoa é peso inútil. Segue e não temas. Se chegastes a uma encruzilhada envolvida em névoa espessa, com dificuldade para discernir o caminho a seguir, ora e confia, Deus tem recurso para te guiar em rumo certo. Não esmoreças, a vida reserva prodígios para quem segue adiante, trabalhando e servindo. Unge-te de coragem e fé em Deus e em ti mesmo, porque ninguém pode caminhar com teus pés. Não temas. Ninguém é capaz de interromper o progresso, tanto quanto ninguém consegue impedir que as trevas da noite se transformem nas luzes do alvorecer. Quando o espírita ele consegue reconhecer a condição de espírito imperfeito, que está num cenário que a gente chama de mundo de expiações e provas, para progredir, e principalmente ele consegue reconhecer que tudo, é bom a gente deixar isso claro, tudo que acontece em nossa vida acontece com a autorização de Deus, a gente começa aos poucos a parar de reclamar tanto e procurar aproveitar as oportunidades de crescimento que a gente está tendo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente perde muito tempo dizendo que as forças do mal estão agindo contra a gente, e a gente vai aqui afirmar mais uma vez, junto com os espíritos, que as forças do mal, elas existem sim. A gente não está dizendo que não existe, mas elas não têm esse poder todo, não. Na verdade, o que acontece? Se ela está agindo, ela está agindo com a autorização de Deus. Está sendo o teste que está chegando para a gente. Vai tirar a gente de uma zona de conforto? Vai. E aí muitos de nós vamos reclamar no primeiro momento, pô, estava tudo bem, eu estava em paz e agora estão me tirando a paz. Não, não estão te tirando a paz. Na verdade, estão te convidando a desenvolver um pouco mais a paciência, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de suportar mudanças. E são todos atributos que daqui a pouco vão estar numa espécie de currículo de cada um de nós, nos habilitando a trabalhos mais avançados dentro da seara do Pai. Aí muita gente que lê uma lição como essa aqui vai falar assim, mas é otimismo demais. Quer dizer que o tempo todo, vai acontecer, mas crê em Deus, confia, ora. Você tem a outra alternativa. Qual é a outra alternativa? É entrar na rebeldia contra Deus, é começar a entrar em caminho de depressão, é começar a entrar em caminho de síndrome do pânico, de transtorno de ansiedade, de transtorno psicológico, de indução ao suicídio, de estresse. É o caminho que a gente pode escolher. Então, quando a gente lê uma lição como essa, eu fico, peraí, é bem melhor eu escolher esse caminho aqui, principalmente quando a gente começa a conhecer alguns trabalhos que a Casa Espírita ela nos dá oportunidade, a gente vai tendo contato com o ser humano e vai tendo contato com pessoas que demonstram uma resiliência, uma força muito além daquilo que a gente imagina para a gente. A gente fica, meu Deus, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, olha o que essa pessoa faz. Olha como é que é a estrutura familiar dessa pessoa. Olha como é que é a realidade financeira dessa pessoa. Olha como é que é a saúde dela. E chega um ponto que a gente fica assim, não, realmente, nesse mundo de expiações e provas, não tem ninguém perfeito e ninguém
parece estar satisfeito, feliz, está todo mundo em aflição. Tem gente que acha que a aflição só acontece nos ambientes onde a aprovação financeira ela está acontecendo, a prova da miséria. Aí você vai nas altas classes e encontra isso tudo que eu falei aí, você encontra pessoas com depressão, suicidas, com ideia de suicídio. A gente fica, meu Deus, a aflição acontece em todos os lugares, por quê? Por falta de conformismo nosso, as provas que estão sendo impostas a cada um de nós. Aí a gente começa a estudar a doutrina espírita, vou voltar ao que eu falei no início, né? O espírita está estudando aqui. Aí a gente começa a se conscientizar de que para eu estar num mundo como esse aqui é porque eu não sou perfeito ainda. Para eu estar nesse mundo aqui, eu preciso ser testado em alguma coisa, né? Então, eu não sou perfeito ainda. Tudo bem. Aí essas coisas que tiram a gente da zona de conforto, na verdade, elas estão sendo aqueles aprendizados obrigatórios que eu, naturalmente, andei fugindo dele, e a vida falou, olha, agora você precisa passar por isso aqui. Aquela equaçãozinha de matemática que o aluno lá insiste em querer correr dela, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer uma prova e vai ter aquela questão de matemática. É a mesma comparação que a gente vai fazer aqui. Por quê? Porque se eu não tivesse nenhum desses acontecimentos na nossa vida, gente, eu vou desencarnar e voltar para o mundo espiritual exatamente do jeito que eu sou. Então, o que acontece? Naturalmente, eu vou estar com o meu passaporte carimbado, com visto, né, aprovado, para retornar para mundos igual a esse. E não é o que a gente quer, a gente está querendo progredir o tempo todo. Então a gente vai perceber que a gente reclama da crise financeira, mas é através da crise financeira que a gente vai aprender a administrar os bens materiais. É através da crise financeira que a gente vai começar a olhar também para os valores do espírito. Aliás, normalmente o maior problema de quem está vivendo a prova da riqueza é ele ficar entorpecido pelos prazeres e pelos gozos dos bens materiais, esquecendo que, na verdade, ele é um espírito. Daqui a pouco vai ter que largar tudo e voltar para o plano espiritual. E ficar sofrendo as consequências dos apegos que desenvolveu a matéria ou dos vícios que desenvolveu aqui também. Quer dizer, então a gente fica pensando assim, né? Chega uma hora que, não, muito obrigado, Senhor, por eu estar sendo testado. A gente fica envergonhado ainda de alguns testes ainda se afigurarem tão complicados para a gente, por falta ainda de maturidade, por falta ainda de observação, mas a gente pega lições como essa, em que fala para a gente, olha, às vezes um passo à frente só, às vezes em várias semanas, é só um passo, mas continua. Pelo menos está tendo progresso. E ele fala, os tropeços em muitas ocasiões não são externos não, então é por dentro da gente. E ele fala para a gente quais são os tropeços. Dor, porque eu não fui compreendido pelas meus entes queridos. Ressentimento perante esses golpes que a gente tem. Ainda uma inquietação com relação ao passado que está gerando essa ansiedade toda em todos nós, todo mundo. Lembranças amargas, não te detenhas, segue adiante. E mais uma vez eu vou usar aquele exemplo que foi comigo, né, e foi de maneira tão profunda, da gente pensar assim, Senhor, eu sei que eu estou sendo testado, mas eu sei do amor incondicional que o Senhor tem. Eu sei que se o Senhor está me proporcionando esse teste, é porque o Senhor sabe que eu já tenho capacidade sim de aprender, porque até nesse ponto a gente aprende com os espíritos. Quando a gente não está preparado, a provação não vem. Tem coisas que só vão vir lá na frente quando a gente estiver preparado. Então, se eu estou sendo submetido a isso, eu quero pedir, por favor, me dê força, me dê sabedoria, para que eu não venha me envergonhar depois de nada que eu estou fazendo agora nesse momento. Para que eu não prejudique ninguém, para que eu não brinque com o sentimento das pessoas, para que eu absolutamente não cause mais problemas do que eu já causei no passado. Se eu conseguir passar, eu quero pelo menos passar com dignidade pelas provas que eu estou sendo submetido nesse momento. E também, mais uma vez, a gente vai repetir, porque é sempre conveniente numa lição como essa. Não importa o objetivo final. O que importa são os meios que você está utilizando para chegar naquele objetivo final. Porque tem gente que chega no objetivo final muito rápido, mas de maneira desonesta e prejudicando as pessoas. Não,
agir de maneira correta, mesmo que demore um pouquinho mais a chegar ao objetivo. Esse é o principal. A minha consciência está tranquila. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.